Bom dia, gente. Meu nome é Valéria, mas as pessoas me chamam de Val, gosto que me chamam de Val. Eu sou desenvolvedora back-end Java, doida para pular para Kotlin. Eu tenho 25 anos, eu sou mineira, moro em Belo Horizonte. Eu estudo engenharia de sistemas na UFMG e eu também sou diretora de eventos do Grêmio dos Estudantes de Engenharia de Sistemas. Eu sou super brincalhona, eu adoro brincar com cachorro, adoro cachorro. Eu adoro assistir filme, assistir série, tudo repetido, porque eu já vi, já sei o final, então não vai me assustar com nada, gosto muito. Eu sou uma mulher morena, com a pele amarelada, tenho os cabelos cor-de-rosa nas pontas, na raiz ele tá castanho escuro, eu tô usando uma blusa preta, escrita Engenharia de Sistemas, tô sentada numa cadeira preta, atrás de mim tem o meu quarto, um guarda-roupa branco, espelhos, fotos, e hoje a gente vai falar sobre limitação. Para falar sobre limitação, eu vou pegar o meu exemplo. Eu sou uma mulher PCD, eu tenho uma deficiência na coluna. O meu slide, inclusive, ele está numa cor laranja, com a escrita branca. No lado esquerdo está escrito, e no lado direito tem uma foto minha sorrindo, com a ponta do cabelo cor-de-rosa, a raiz escura e a camisa verde. Bom, eu queria puxar esse papo com vocês para a gente falar sobre limitações. Eu já começo perguntando, e vocês fiquem à vontade para responder aí no chat, se vocês sabem como é viver uma vida sem limitações, né? Ao longo da minha vida toda, dos meus longos 25 anos, eu tenho aprendido que a palavra limitação, ela sempre foi associada a pessoas com deficiência, sempre tentando dizer que uma pessoa que anda numa cadeira de rodas, numa muleta, uma pessoa que não tem um braço, uma pessoa que não fala, que não ouve, que não enxerga, que essas pessoas são pessoas limitadas. E por 23 anos da minha vida, eu achei que eu era uma pessoa limitada. Durante 23 anos da minha vida, eu ignorei o fato de eu ter uma deficiência e eu não conseguia me ver como uma pessoa, usando uma palavra bem forte, eu não conseguia me ver como uma pessoa normal. Hoje, 2 anos depois de eu ter entrado na FMG, que foi quando a minha chavinha virou totalmente, né? Eu consigo perceber que eu não tenho nenhum tipo de limitação, que pessoas deficientes não têm nenhum tipo de limitação. E eu vou explicar isso para vocês ao longo desse papo. Então, fiquem à vontade para trocar aí no chat comigo, para ir conversando, a gente vai se falando, vai interagindo, e vocês vão colocando, vocês concordam comigo, se eu estou falando um monte de groselha. E eu vou explicar para vocês essa minha visão, tem uma visão muito simples do mundo, e eu espero que vocês também tenham, ou que se vocês não tenham, vocês passem a ver dessa forma como eu vejo. Nesse slide eu faço essa provocativa, né? Você sabe como é viver uma vida sem limitações. Está escrito em cores brancas, está grifado de vermelho ou laranja, eu acho que é laranja. Atrás do fundo do slide é uma foto da Terra de satélite. Como eu disse, né? Eu passei esses 23 anos da minha vida ignorando esse fato da deficiência. E quando eu ressignifiquei isso dentro de mim, eu consegui entender os benefícios que eu tinha graças à deficiência. Nesse slide, ele tá no fundo azul, as escritas são brancas, tem um logo da Azup, que é a empresa onde eu trabalho hoje, tem uma foto de 2 meninas se abraçando, tem um menino sentado numa cadeira, e o logo da UFMG, onde eu estudo. E ali está escrito os benefícios que eu trouxe graças à minha deficiência, né? Que eu tenho graças à minha deficiência. O meu trabalho é pela lei de cotas, a minha faculdade é por ação afirmativa de pessoas com deficiência. Eu sou pequenininha, né? Eu tenho 1,37 m de altura. Então, eu caibo em qualquer lugar. Quando eu abraço as pessoas, além de eu me encaixar naquele abraço, eu escuto o coração de quem me abraça. E eu, como uma pessoa bem carente, que gosta muito de carinho, um dos melhores benefícios que eu sinto que eu tenho. Assim. E como eu disse, essa chavinha virou para mim quando eu percebi que metade das coisas, ou grande parte das coisas que eu tinha, que eu fui conquistando na minha vida, foi porque eu tinha uma deficiência. E isso me abriu portas. Portas que eu não sei se teriam sido abertas caso eu não tivesse uma deficiência. Né? Então, quando eu entrei na UFMG, quando a gente entra numa instituição pública por ação afirmativa, a gente precisa assinar algumas autodeclarações. E aí eu me autodeclarei uma pessoa com deficiência. Por isso que eu falo que foi ali nos meus 23 anos que essa chavinha virou. Quando eu fiz essa autodeclaração,
Assim, hoje eu percebo isso graças à terapia, né? Na época eu não tinha consciência disso e hoje eu vejo que foi ali. Ali, quando eu botei num papel aquilo que eu, Valéria da Silva, me autodeclarava uma pessoa com deficiência, eu comecei a ver os benefícios disso. No próximo slide, a parte superior é branca, a parte inferior é azul escuro. Eu tenho 4 círculos nas cores verde, laranja, vermelho, laranja e verde água. Dentro de cada círculo tem as bandeiras de alguns grupos de diversidade, que é o da bandeira LGBT, movimento Black Lives Matter, o símbolo de pessoas com deficiência e o símbolo das mulheres, né? E aqui eu trago esse contexto de diversidade, já que a gente está falando de diversidade e acessibilidade, né? Dentro desses grupos, a gente tem semelhanças e tem diferenças. E aí eu pergunto para vocês também, vocês acham que as limitações que existem entre esses grupos, elas são iguais ou elas são diferentes entre eles? Assim? Dentro do que vocês entendem como sendo limitação, viu, gente? Não sei se vocês têm a mesma visão que eu. Então, vão respondendo aí, depois vocês vão me falando se vocês estão concordando. E aí, vou voltar aqui rapidinho, porque eu quero fazer um comparativo. Já que eu vivi 23 anos sem acreditar que eu tinha uma deficiência, sem assumir isso, sem viver isso de fato, eu sei como é a vida de uma pessoa sem deficiência. E nesses 2, quase 3 anos que eu entendo, que eu assumo isso para mim, eu tenho a vida também de uma pessoa com deficiência. E aí, já que a limitação, ela sempre foi associada, né, ao fato de você ter uma deficiência ou não, né, de a pessoa ser limitada por conta de uma deficiência ou não, quero trazer para vocês ações que a gente faz no nosso dia a dia e que pessoas com ou sem deficiência fazem ou não fazem. E aí a gente vai ter um balanço e fazer uma diferenciação das coisas que as pessoas fazem, tudo bem? Então vamos lá. Uma pessoa sem deficiência, no meu caso, né, que sou baixinha, para eu mudar a temperatura do chuveiro, né, o slide, desculpa, gente, o slide ele tá numa cor azul escura e as escritas brancas, e nas escritas tá o que eu digo que é as semelhanças e ou diferenças que a gente tem, né? Uma pessoa sem deficiência, primeiramente, ela muda a temperatura do chuveiro com o cabo de vassoura, quando ela não dá altura. Ela muda, sei lá, com o vidro de shampoo, que às vezes eu mudo, porque eu tô sem vassoura lá no banheiro. Uma pessoa sem deficiência, ela pode reclamar da vida. E ela reclama da vida. Eu reclamei da vida durante um bom tempo. Uma pessoa sem deficiência, ela pode trabalhar como advogada, ela pode ser médica, ela pode ser programadora, ela pode ser engenheira, ela pode ser limpadora de vidro, carregador de caixa, atendente de loja, ela pode fazer o que ela quiser fazer. Afinal de contas, né, ela não tem uma deficiência. Ela não tem nenhum tipo de limitação. Uma pessoa sem deficiência, ela namora, ela beija, ela abraça, ela tem as relações dela, sejam relações afetivas, sejam relações familiares, acadêmicas, ela tem relações. Enfim, assim, uma pessoa sem deficiência, ela consegue viver a vida dela intensamente. Assim, isso é um fato. Né? E agora vamos ver qual que é a diferença das pessoas com deficiência. Uma pessoa com deficiência, ela também pode mudar a temperatura do chuveiro com um cabo de vassoura. Né, ou com a ajuda de alguém, ou subindo uma cadeira, ou pegando vídeo de shampoo, enfim, a mesma coisa, né? Uma pessoa com deficiência, pasmem, ela reclama da vida. Né? Ela tem problema e ela reclama da vida sim. Uma pessoa com deficiência, ela pode trabalhar como advogada, como médica, ela pode ser programadora, que é o que eu sou, ela pode ser engenheira, que é o que eu estudo, limpadora de vidro, carregador de caixa, atendente de loja, ela pode trabalhar com qualquer coisa que ela quiser trabalhar. Uma pessoa com deficiência, ela namora, ela beija, ela abraça, ela transa, ela tem os relacionamentos dela, sejam relacionamentos afetivos, relacionamentos familiares, seja acadêmico, no meio corporativo, ela tem relacionamento. E uma pessoa com deficiências, ela também vive a vida dela intensamente. E aí, assim, né, dá um bugzinho na cabeça, porque a gente falou que uma pessoa, pelo menos eu cresci sabendo que uma pessoa com deficiência ela é uma pessoa limitada. Então, como que ela pode viver a vida dela intensamente, né? Por que uma pessoa com deficiência consegue fazer tudo que uma pessoa sem deficiência? E aí a minha resposta, a minha simplicidade é que o mundo, ele é completamente adaptável. No slide agora está com a cor azul escura, as escritas brancas, justificando justamente isso. O mundo, ele é completamente adaptável, né?
A gente vê aqui, eu coloquei 3 exemplos de adaptação, né? Que é a tecnologia, a acessibilidade digital está aí para isso, para adaptar casas, empresas, bares, shopping, todo e qualquer espaço físico, ele pode ser adaptado com infraestrutura ali, né? Com elevador, rampa, né? Apoio, tudo isso pode ser colocado. A interação entre as pessoas, ela também pode ser adaptada. A gente pode aprender a cumprimentar uma pessoa que tem deficiência visual, que não é da mesma cumprimenta uma pessoa que não tem essa deficiência visual, né? Se é uma pessoa que você não conhece, você precisa chegar falando o seu nome, falando para a pessoa quem você é. Então, a gente consegue adaptar isso. Gente, o mundo, ele é maravilhoso, a gente pode adaptar tudo. A gente precisa adaptar tudo. E eu digo mais, né? Vamos supor que uma pessoa, ela não quer ou ela não pode comer carne. Ela dá uma forma, ela encontra uma forma de ingerir proteína. Uma pessoa que não gosta de malhar em academia, ela consegue fazer isso fora da academia. Ou às vezes a pessoa não tem condição de malhar numa academia e ela faz adaptação em casa, com vidro, como chama? Garrafa PET com água para gerar peso, pacotinho de alimento, tudo isso gera instrumento, tudo isso gera adaptação, né? Tem várias outras formas a gente adaptar o mundo, adaptar as coisas que a gente precisa, que a gente quer. Basta a gente querer. E aqui eu não vou entrar na parte de poder fazer isso, né? Isso é uma outra discussão, a realidade das pessoas ela é muito diferente, e não é esse o ponto de agora, né? O ponto agora é que a gente consegue fazer uma adaptação nas coisas que a gente precisa adaptar. Mas aí, então, nesse slide branco, com uma interrogação vermelha e um bonequinho com a mão no queixo representando dúvida, né? Pergunta justamente isso. O que é a limitação, então? Já que uma pessoa com deficiência, uma pessoa sem deficiência, consegue fazer tudo, né? O mundo, ele se adapta. Então, o que é a limitação? Já que o mundo, ele é adaptável, a gente não deveria existir limitação. E aí, nesse slide, que no canto esquerdo são post-its em tons de verde, 2 mãos mexendo nesses post-its. No lado direito, o fundo azul, as escritas brancas, e aí vem falando sobre o que eu entendo como sendo o que é limitação. Falta de respeito é ação limitadora. Falta de empatia é ação limitadora. Preconceito, a gente reproduzir discursos e falas de ódio ou discriminatórias, isso é ação limitadora. E aqui entra num ponto onde eu acho muito importante que a gente fale num evento como o TDC, que é a falta de oportunidades. As grandes empresas, elas ofertam trabalhos considerados de baixo nível para pessoas com deficiência, vagas exclusivas, né, para pessoas com deficiência, e se camufla em cima de um discurso de diversidade e inclusão, mas isso, quando a gente tem esse tipo de coisa, né, a gente tem uma vaga específica para PCD, mas é para recepção, é para auxiliar administrativo. E isso eu não estou querendo desmerecer a profissão, mas quando só essas posições são ofertadas a pessoas com deficiência, isso é ação limitadora. Isso é limitação. Limitação é falta de educação, falta de respeito com o próximo. E quem perde sendo limitado? Com um slide branco, no fundo, do lado esquerdo, o logo da ZUP azul, e do lado direito, justamente essa pergunta. Eu respondo essa pergunta para vocês, falando que quem perde sendo limitado é a pessoa, essas atitudes. Mas a gente não pode esquecer que existem pessoas do outro lado, que também perdem muito. Elas saem muito prejudicadas. Quando grandes empresas deixam de contratar, camuflando essa limitação que apenas eles enxergam nas pessoas, essas pessoas, elas são prejudicadas. Quando a gente é excluído de algum evento ou de alguma oportunidade, porque nos colocam nessa caixinha de limitação, por mais que a gente saiba que a gente não se encaixa nela, a gente sai prejudicado. Quando a gente é colocado numa posição de exemplo, de inspiração, meu Deus do céu, a Valéria
simplesmente porque a gente tem uma deficiência e trabalha, estuda, viaja, porque a gente vive, a gente também é prejudicado. Isso tudo reforça um discurso de que as pessoas deficientes, elas são incapazes, que elas são diferentes. E isso é completamente errado, porque a gente não é incapaz, a gente não é diferente, sabe? O mundo, de novo, ele é adaptável. A gente tem como adaptar o mundo, a gente tem como mudar as coisas. Ninguém é igual a ninguém. A gente não quer mais ficar nessa caixinha de limitado. Ela não cabe pra gente mais. Eu falo isso especificamente de pessoas com deficiências, mas isso entra em toda e qualquer diversidade. Ninguém mais quer ficar nessa caixinha de limitado, tá? A gente é mais que isso. A gente pode mais. A gente faz mais. E aí, como que a gente muda, então? Como que a gente começa a acabar com essa limitação? Acabar com isso. Mas antes de entrar nisso, deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa. Ai, obrigada, gente. Eu esqueci de escrever algum, provavelmente, viu? Desculpa. No próximo slide, ele tá no fundo branco, escrito de preto, e perguntando justamente isso. Como que a gente começa a acabar com essa limitação? E aqui a gente vai entrando também na reta final, então se vocês quiserem, de novo, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, pode ir mandando aí no chat. O pessoal da produção tá de olho aí pra gente. Como que a gente consegue acabar com isso? Especificamente, falando de forma bem específica, eu não sei falar especificadamente. De forma específica, no mercado de trabalho, a gente tem alguns pontos, né? Isso serve não só para o mercado de trabalho, viu, gente? Serve para a nossa vida como um todo. Primeiro dos passos para mudar é ter interesse e buscar conhecimento. Isso é básico para tudo. Se a gente quer aprender a programar, se a gente quer aprender matemática, se a gente quer aprender inglês, se a gente quer aprender, sei lá, mecânica, se a gente quer aprender a fazer qualquer coisa. A gente precisa ter interesse e a gente precisa ter conhecimento. Buscar conhecimento. Acontece de a gente não ter todo o conhecimento ou não entender alguma coisa. E aí, para isso, a gente vai para a segunda bolinha. Nesse slide, tem os 5 bolinhas, ele é de fundo branco, com 5 círculos. O primeiro verde, o segundo azul escuro, o terceiro vermelho, o quarto laranja e o quinto verde água, na minha concepção de cores. Então, o primeiro verde, né, é interesse e conhecimento. O segundo passo é, se você tem alguma dúvida, pergunta. Eu acho que isso é regra básica para tudo também. Para qualquer coisa, se você estudou, perguntou, pesquisou e não conseguiu, pergunte a pessoas que vão conseguir te responder. Tenho dúvidas sobre LGBTQIA+. Pergunte a pessoas LGBTQIA+. Tenho dúvidas sobre racismo. Pergunte a pessoas que sofrem racismo, elas vão conseguir te ajudar. O terceiro ponto, né, a gente primeiro fala de interesse, conhecimento, depois a gente fala de perguntar, e depois a gente precisa de deixar essas pessoas falarem. Né? Não adianta a gente ter dúvida, mas a gente ir lá e questionar o que a pessoa falou. Né? Então, o terceiro ponto é nos deixem falar. Abram espaços para que a gente fale. Deixem que a gente converse. Deixe que a gente traga essas coisas para vocês. É muito necessário isso. E eu falo para vocês, sei que tem muita gente que está envolvida em muitos grupos de diversidade, eu não sou dona da verdade. Eu não sei como é viver todas as deficiências. É uma pluralidade enorme nesse mundão de meu Deus. Então, a gente sempre vai precisar de conhecer mais sobre o outro. Eu tenho amigos deficientes visuais, eu não entendo, eu não sei deles. Porque eu tenho amigos que não têm a fala, e eu não entendo como que é a realidade deles. E eu sou uma pessoa com deficiência. Então, assim, não significa que eu sei de tudo. Não significa que a gente sabe de tudo. Sempre vai ter dúvida, sempre vai ter pergunta, sempre vai ter espaço para a gente perguntar. Só que não adianta de nada esse espaço, não adianta de nada o nosso interesse, se a gente não deixa essa... E isso é uma coisa que, infelizmente, a gente vê muito acontecendo por aí na internet, né? Que é das pessoas quererem saber, querer perguntar, mas não perguntar, mas perguntar e não deixar a pessoa falar. E aí, quando eu falo, me questionam, mas é que você... Não, gente, vamos perguntar e vamos deixar as pessoas falarem. Quarto ponto
é um ponto que eu gosto muito de conversar sobre, que eu aprendi tem pouco tempo também, que é igualdade e equidade, diversidade e inclusão. São 4 palavras diferentes que caminham para o mesmo lugar, mas que têm todos os significados diferentes. Então, a gente precisa de entender esses 4 pontos. Eles são completamente necessários e são super importantes nessa caminhada, nessa jornada de desconstrução, de inclusão. É muito necessário mesmo que a gente entenda sobre isso. E o 5º e último ponto é onde eu vou bater na tecla e onde eu vou falar um pouquinho mais especificamente para as empresas, né? Que é sobre oportunidade. Eu comecei a minha carreira como assistente de testes. E depois eu virei analista de testes e agora eu sou analista de desenvolvimento. E depois que eu já estava, né, como analista, eu recebi uma proposta para ser técnica de suporte. E era uma vaga exclusiva para pessoas com deficiência. E a pessoa que veio me recrutar, ela veio muito na sagacidade de que eu ia aceitar aquela proposta. E graças à oportunidade que eu tive hoje, eu não preciso aceitar essa proposta. Mas não é o que acontece com todo mundo, não é a realidade de todo mundo. Né? Eu tenho uma vida diferente de outras pessoas com deficiência. Outras pessoas com deficiência talvez tenham mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho por falta de oportunidade. E aí, quando encontram oportunidade naquelas funções que eu falei mais cedo, sabe? Que é de pessoas os cargos, né? De recepcionista, de auxiliar de alguma coisa. E não que tenha problema existir esses cargos, mas quando eles são direcionados apenas a pessoas com deficiência, isso é muito grave, porque isso atrapalha a pessoa de crescer, isso atrapalha a pessoa de construir uma carreira, e aí às vezes ela acaba tendo que ficar naquilo ali porque é o que tem, né? A gente precisa trabalhar, os boletins estão chegando na casa de todo mundo, a gente precisa de ter alguma coisa e a gente aceita. Então, eu cheguei nesse ponto de conseguir, de poder recusar uma proposta que era de um nível mais baixo do que eu estava antes, né? De acordo com a minha carreira, com o que eu planejava para a minha carreira. De novo, não estou desmerecendo nenhuma profissão, não é esse o ponto. É só que as empresas elas precisam, né, dar uma... Porque PCD também é gente. PCD também pode programar. PCD também pode liderar a equipe. PCD também pode ser diretor. PCD também pode ser dono de empresa. Isso, sim, isso é um pensamento, né, que as empresas têm, que é muito antigo e completamente inválido no mundo de hoje. A gente precisa evoluir. Por último, eu queria falar com vocês sobre um discurso que eu vejo muito na internet, que é das pessoas falando assim, mas eu quero aprender. É porque não foi de propósito. É porque foi sem querer. E aí, de novo, isso entra para toda e qualquer diversidade, todo mundo que sofre algum tipo de discriminação, a gente escuta isso, né? E aí eu quero fazer uma analogia, adoro fazer comparação, adoro. E aí eu tenho uma analogia muito legal para mostrar para vocês. Se a gente está andando, caminha ali, né? Tá caminhando bonitinho na rua e tropeça numa pedra, o pé da gente dói. Seu pé vai doer. Se você está caminhando e resolve chutar uma pedra, o seu pé dói. De forma intencional ou sem querer, diferente ou igual, dói. Se por um acaso você é o pé, o alvo da dor, né? Se você foi a pessoa que sofreu algum tipo de discriminação, se você foi alvo de algum comentário desnecessário, você sim está apto a dizer se dói ou não. Se você não é o pé, se você não é a pessoa atingida com aquele comentário, com aquela ação, com aquilo que foi feito, pede desculpa e aprende. É simples. Já está mais do que na hora da gente começar a olhar por onde que a gente está andando. Isso são as pessoas, são as empresas, são influencers, são todo mundo. Está na hora da gente começar a olhar
aonde a gente está andando. Chega de chutar as pedras. Chega, já deu. Assim. A gente está cansado de ser chutado, mesmo que seja sem querer. De novo, dói. De propósito, sem querer, dói. Então, eu quero pedir encarecidamente para quem estiver assistindo, por favor, para de chutar as pedras. E se por um acaso você tropeçar em alguma, pede desculpa e aprende e começa a olhar onde anda, para a gente não chutar mais ninguém, mesmo que seja sem querer. Tá bem? Eu sou a Val, essas são as minhas redes. Vocês podem me encontrar no LinkedIn, no meu e-mail, no meu WhatsApp. Foi um prazer falar com vocês.